Mas tá gravando aí. Vai, vamos gravar e aí quem quiser ver aí depois tem a possibilidade. Então estou gravando a aula a partir de agora. Então, primeiro eu quero só relembrar com vocês a ideia de integral de Riemann de função real, tá? De função real. Só para ter como motivação aqui de uma variável, né? Então, qual que era a ideia aqui da integral de Riemann? Vamos começar por um desenho que ajuda a lembrar. Você tinha lá o gráfico de uma função aqui, digamos isso aqui, definido no intervalo AB. Então, aqui está x, y. Esse aqui é o gráfico da sua função f, que está definida no intervalo AB aqui. E você queria alguma maneira, né, de calcular aqui a área dessa região abaixo do gráfico dessa função, essa região que eu vou pintar de vermelho aqui, ó. A área dessa região aqui, abaixo do gráfico da função, dentro do intervalo AB, né? E a pergunta aqui é, como que eu posso fazer isso, né, conhecendo a lei aqui da função, né, a regra da função. Então, a f definida no intervalo AB, e chegando em R, né? Você sabe a função f. Então, a priori, assim, a gente não sabe, né? Vamos supor que eu não sei integrar ainda, né? Então, a gente não sabe qual a área abaixo dessa curva, né? E aí, o que você tinha que fazer, né? Qual que era a ideia aqui? Você pegava e particionava esse intervalinho aqui em vários intervalinhos, digamos, A igual a x0, aí você pega um x1, x2, aí vamos supor que tem vários aqui no caminho e B igual a um xn aqui. Ou seja, você particionava esse intervalinho aqui em n subintervalos, e aí você pegava pontinhos aqui dentro desses subintervalinhos aqui, né, dessa partição, digamos um x1 asterisco, né, aqui dentro do intervalo x1, x2, um x2 asterisco. Você pegava vários pontinhos aqui, muitas vezes isso é feito com integral, eles falam com soma de Riemann à direita e à esquerda, né, que aí você pega justamente esse x1 asterisco como sendo o x1, aí seria uma soma de Riemann à direita, ou você pega esse x1 asterisco como sendo o x0, que seria uma soma de Riemann à esquerda, né, que é o que era a ideia da soma de Riemann. Você pegava esses pontinhos aqui no meio do intervalo, digamos aqui até o xn asterisco aqui, olhava para a imagem, como você conhece a cara da função, olhava para a imagem de cada um deles aqui, né? E com isso você conseguia construir retângulos, né? Você, ao invés de olhar para... Na verdade, o que a gente está procurando aqui são aproximações, né? Então a gente começava a olhar para o retângulo que tem essa altura f de xi asterisco aqui, que seria isso daqui, esses retângulozinhos azuis aqui, ó. E o comprimento dele aqui é, digamos, xi menos xi menos 1, né? Então, no fim, o que a gente estava fazendo aqui? Aproximando a área abaixo dessa curva pela soma da área desses retângulos, né? Não era assim que a gente fazia? Vocês estão lembrados lá do cálculo 1? Essa parte de soma de Riemann, que é assim que aparecia a ideia de integrais. Então, ao invés de olhar para a área abaixo da curva, eu olhava para a soma da área desses retângulos. Como que a gente pode escrever isso de forma genérica, né? A gente pode escrever assim, ó, que isso que eu quero definir como sendo a integral de A até B de f de x dx, né, que basicamente, que nesse caso é a área abaixo dessa curva, pode ser definida da seguinte maneira. É o limite, quer dizer, primeiro vamos fazer essa soma, né? Isso aqui é aproximadamente o quê? Intuitivamente, né? Vai ser aproximadamente a soma com, digamos, i igual a 1 até n, né, da área de cada retângulo. O que é a área de cada retângulo? Vai ser a altura aqui, que é f de xi asterisco, né? Você conhece a lei da f, vezes o multiplicado, né, pelo tamanho do intervalinho em questão. Digamos aqui o intervalo x i menos 1 vezes menos, né, xi, né, que isso aqui vai dar justamente o tamanhozinho de cada um desses intervalos.
Mas você pode fazer uma partição, e normalmente é isso que a gente faz, né? Onde o tamanho de cada subintervalinho aqui é igual, né? Você pega justamente o intervalo B menos A e divide por N subintervalos e pega cada subintervalo desse tamanhozinho aqui. Então você pode pegar o xi menos 1 menos xi, igual a isso daqui, né? E chamar isso aqui de um delta x, né? Então aí, aqui a gente poderia reescrever essa somatória aqui, que é justamente a soma de Riemann, como sendo a soma, deixa eu fazer assim, como sendo a soma de I igual a 1 até N, de F de xi asterisco, vezes delta x aqui, né? Então até agora não tem nada de novo para vocês, só estou lembrando lá do cálculo 1, né? E aí o que a gente fala? Não, então eu vou definir essa minha integral justamente como sendo esse limite aqui, ó, quando n vai para infinito. Por quê? Quando n vai para infinito, eu estou repartindo isso aqui em uma infinidade de subintervalos, né, que estão ficando cada vez menores, então eu estou pegando retângulozinhos que aproximam cada vez melhor a área abaixo da curva dentro de um intervalo pequenininho, né? Então, quando eu somo a área de todos esses retângulos, é de se esperar que isso aproxime, ou seja exatamente, né, no limite, seja exatamente o valor dessa integral aqui, né? Então, eu vou definir, isso aqui é por definição, a gente define, claro, tem que ter uma certa condição sobre essa função de continuidade e tal, porque você pode ter problema por causa da escolha desse xi aqui, tá? Por causa da escolha desse xi, mas pensando que essa função f está sobre as condições adequadas aqui, por exemplo, quando ela é contínua, isso funciona bem, aí a gente não tem problema. Então, quer dizer, a gente pode pensar na definição de integral, né, apesar de que a gente sempre pensa em integral como primitivas, né, a gente pode pensar na definição formal de integral como sendo isso aqui, né, e a ideia de primitiva, ela aparece, na verdade, por causa do teorema fundamental do cálculo, tá bom? São duas maneiras, né, de enxergar a integral, mas essa seria a definição mais intuitiva do ponto de vista geométrico, né, de área e tudo mais. Então, deu para relembrar aí? Ficou claro aqui essa revisão? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Eu estou vendo que tem mensagem aqui no chat. Ah, não, acho que nada. Só perguntando se iria gravar a aula, beleza. Então, eu quero fazer exatamente a mesma coisa para funções de duas variáveis, né? Então, vamos lá para o desenho de novo, né? Deixa eu desenhar aqui o gráfico de uma função. E, primeiro, né? A gente vai começar isso aqui só em retângulos, né? Se eu estou com uma função de duas variáveis e eu pego uma região aqui, ó, eu sempre estava pensando em intervalos. Intervalo é uma coisa simples, dá para fazer particionar o intervalo e tudo mais. Agora, se eu pego uma função f com um domínio muito estranho, né? Pode ser muito complicado eu fazer uma partição que faça sentido. Então a gente começa a coisa de maneira mais simples, né? E a maneira mais simples aqui é justamente começar com um retângulo. Então, imagina que você está com uma funçãozinha aqui, f de um retângulo, vou chamar de R aqui o domínio dela, tá? R contido em R2 em R, né? Onde esse retângulo aqui nada mais é do que um retângulo mesmo, né? Eu estou chamando de retângulo à toa, é uma coisa assim, ó, AB produto com cartesiano com CD, né? Então, que conjunto é esse aqui, né? Os pares x e y pertencente ao R2, né? Tal que o x está no intervalo AB e o y está no intervalo CD, né? Então, é exatamente, se a gente for desenhar isso aqui, eu estou falando que eu estou querendo uma função que tem um domínio assim, né? O domínio vai ser uma coisa assim, né? Pensando que aqui é o seu A, aqui B, né? Aqui é o eixo X, né? E aqui é o C e aqui o D, né? Então é um retângulo, isso aqui é a minha região R, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero fazer uma coisa similar ao que a gente fazia aqui em cima, só que agora com retângulo, ou seja, eu quero particionar esse retângulo em vários sub-retângulozinhos, né, digamos assim. Como é que eu posso fazer isso?
particionando esses dois intervalos. Eu particiono tanto o intervalo AB quanto o intervalo CD, né? Então, a gente vai ter uma coisa assim, ó. Se eu fizer essas partições aqui, eu posso repartir aqui em vários pedacinhos. Deixa eu fazer uma coisa mais... Ah, tá, deixa assim. Vamos supor que aqui o espaçamento entre essas linhas são os mesmos, né? Porque eu quero trabalhar com essa hipótese de um delta x aqui constante, tá vendo? Que a diferença para todo i aqui igual a 1 até n, eu quero essa diferença aqui sempre... não sei o que aconteceu aqui, apagou o que eu escrevi. Para todo i igual a 1 até n, eu quero o comprimento de cada subintervalozinho aqui igual, né? Então eu quero fazer uma partição aqui nesse... Imaginando que esse A é o meu x0, né? O B é o meu xn aqui, estou separando em n, eu estou dividindo esse intervalinho em n subintervalos, vou colocar m aqui, e fazer esse aqui, dividir esse aqui também em, sei lá, c igual a x, a y, 0 e d igual a yn aqui. Então eu tenho, aqui no meio do caminho eu tenho um yj, digamos, menos 1, e aqui eu tenho um yj, né? Pensando num pedaço genérico. E aqui no meio do caminho eu tenho um xi menos 1, e esse aqui é o xi, digamos. Então, vamos pensar que esse retângulozinho aqui, ó, que está aqui no meio, seria o meu... aliás, deixa eu... Não vou riscar aqui não, deixa eu só escrever assim. Esse meu retângulozinho aqui que eu vou pintar de azul, ó, seria o meu retângulo RIJ. Então, teria um retângulozinho aqui, RIJ. E quando eu estou variando aqui o meu I de 1 até M, de 1 não, de 0, né? Para incluir aqui o x0, né? E o meu J eu estou variando de... Ah, não, quer dizer, aqui vai aparecer o I menos 1. Então, vamos variar de 1 até M, né? Porque o primeiro intervalo vai ser o intervalo x0, que é o x1 menos 1, né? x0, x1. Então, pode ser assim, ó, de 1 até m, pode não, deve ser, né? E aqui de 1 até n. Né? Quando eu estou variando aqui o i e o j entre 1 e m e 1 e n, respectivamente, o que acontece? Eu tô passando por todos os r e j, então eu tenho... eu vou ter aqui n vezes m retângulos, né? Subretângulos dentro desse retângulo maior que eu estou chamando de R aqui, tá? Então, eu estou fazendo uma coisa similar ao que a gente faz aqui, só que agora, como eu não tenho mais uma coisa unidimensional, né, que era um intervalo da reta, eu preciso particionar uma coisa bidimensional em várias outras coisinhas bidimensionais. Por que eu estou fazendo essas partições? Porque o que eu quero fazer aqui no caso de duas variáveis é a mesma coisa que eu fiz lá no cálculo 1, né? Eu quero justamente aproximar o volume agora abaixo de uma superfície. Vamos fazer o desenho para ficar claro para vocês. Imagina que eu estou aqui, ó. Deixa eu mudar aqui o... Isso vai ficar mais claro para vocês aqui que eu estou querendo fazer. Então tá aqui, x, y, z. Então, a nossa situação aqui é, você está com um retângulozinho aqui, que é aquele retângulo R no domínio da função, né? Esse retângulo R aqui, e aqui em cima você tem, sei lá, o gráfico da função aqui. Imagina que é uma coisa assim. Você tem o gráfico da f aqui, que é o gráfico da função f, que está definida nesse retângulo, R. Então, o que eu estou querendo fazer? Estou querendo particionar isso aqui em vários sub-retângulos, né? E somar, e para encontrar a área que está abaixo dessa curva e dentro dessa região, restrita a essa região R, a área não, o volume, desculpa, né? A área, o volume dessa região aqui, o que eu faço? Eu particiono isso aqui em vários sub-retângulozinhos aqui, e aí eu vou olhar para a área desses paralelepípedos aqui, ó. Então eu pego um pontinho xi
digamos, xi asterisco, yi asterisco aqui dentro, um pontinho assim, né? Xi asterisco, yi asterisco, calculo o volume desse paralelepípedo aqui, ó, onde esse pontinho aqui é justamente o f do xi asterisco, yi asterisco, então é só calcular a área da base vezes a altura aqui, né? Aí você tem o volume desses paralelepípedos aqui, e aí você soma o volume de todos eles, e isso vai ser uma aproximação para o volume abaixo dessa superfície, né? Esse é o ponto aqui, né? Então, como é que eu faço para encontrar exatamente o volume abaixo da superfície? Eu mando essa partição desse retângulo aqui, eu torno essa partição desse retângulo cada vez mais fina. O que significa fazer isso? Eu mando tanto m quanto n aqui, dessa partição que eu fiz antes aqui, para infinito. Tanto m quanto n para infinito. Quando eu faço isso, mando n e m para infinito, eu estou cometendo erros cada vez menores nessas aproximações, né? E no limite isso é exatamente como sendo a integral dupla que nos dá exatamente o volume abaixo do gráfico dessa função, né? E acima do retângulo, né? Esse retângulo aí. Deu para pegar a ideia geral? Então vamos tentar escrever isso agora? Alguém ficou com alguma dúvida nessa ideia? Então estou transportando a ideia do cálculo 1 lá, das somas de Riemann, para uma soma de Riemann que é agora dentro de um retângulo, né? Estou particionando o retângulo em m vezes n subretângulos, que são da forma assim, ó. R e J. Cada R e J vai ser uma coisa assim, ó. Xi menos 1 xi, né? Vezes 1 yj menos 1 yj, né? E aqui o i está indo de 1 até m e o j está indo de 1 até n. Tá? Então eu tenho m vezes n carinhas desse tipo aqui, e eu quero somar os volumes desses caras aqui. Qual que é o volume de um carinha desse, né? De um paralelepípedozinho desse aqui? Vai ser o xi menos 1, vezes menos xi menos 1, né? Vezes o yj menos yj menos 1, vai ser esse comprimentozinho aqui, e esse aqui, né? Multiplicados um pelo outro. Só que aqui acontece que eu vou trabalhar aqui também sempre com essa hipótese de que eu estou fazendo partições, digamos, homogêneas aqui. Todos os intervalinhos estão particionados de forma igual. Então eu vou pegar aqui, ó, yj menos 1 menos yj sempre igual a d menos c dividido por n, né? E eu vou chamar esse cara aqui sempre de um delta y. E o yi, ou o xi, quero dizer, o xi menos 1 menos xi, eu vou pegar como sendo o b menos a dividido por m, né, que é a quantidade de subintervalinhos que eu tenho aqui, e eu vou chamar esses carinhas aqui sempre de delta x, né? E aqui eu posso introduzir uma outra notação, que seria a área dessa regiãozinha aqui, como sendo um delta A, né? Delta A, para mim, é justamente o delta x vezes o delta y, né? Então, como que eu poderia, a partir desses objetos que eu introduzi aqui, definir o que é a integral sobre essa região R, vou denotar assim, tá? Sobre essa região F, de x, y, vezes esse dA, vezes um elemento de área aqui. Não delta A, né? Delta A é justamente a área de um retângulo, mas quando isso degenera, né? Quando eu mando tanto delta x quanto delta y para zero, né? Então isso vai representar um elementozinho de área aqui. Como que eu poderia definir isso? Poderia definir assim, ó, o limite, quando tanto m vai para infinito quanto n vai para infinito, né? Da soma. Eu ia escrever aqui, né? Se isso aqui é a área dessa regiãozinha aqui, de forma genérica, né? O volume desse cara específico aqui, já que eu estou com a altura f de xi asterisco, yi asterisco, vai ser
F. Deu um problema aqui. Vocês estão vendo minha tela aí ainda, né? Tá compartilhado assim. Não sei o que aconteceu aqui que vai ser F de xi asterisco yi asterisco vezes esse delta A aqui. Né? Quando eu faço esse produto aqui, eu tenho justamente o volume desse paralelepípedo. Né? E aí, o que eu quero fazer? Somar em todos. E eu sei que o i está variando de 1 até m e o j de 1 até n. Então, o que eu tenho que fazer? Duas somatórias agora. Tenho que somar uma com i igual a 1 até m e o j igual a 1 até n de f de x, digamos, i asterisco, né? Y i asterisco, né? Vezes esse delta A aí, que é a área do retângulozinho R e J. X i asterisco tem que estar x i asterisco, y i asterisco, yj asterisco, né? Que é até J, né? Ficou errado. Ele tem que estar justamente dentro do retângulo RIJ. Tá bom? Você até poderia, né, se quisesse, sob certas condições, isso sempre vai funcionar igual, particionar tanto o intervalo AB aqui quanto o CD com apenas N subintervalos, os dois, né, com N, e mandar só esse N para infinito. Então, o que ia mudar aqui, né? Você ia ter um único N indo para infinito, né? E essas duas somatórias estariam indexadas aqui em N, e não uma delas em M e a outra em N, né? Poderia fazer isso também, porque fica estranho passar limite, talvez para vocês fique estranho passar limite aqui com duas variáveis, né? Mas é só você pensar em uma função de duas variáveis, a gente normalmente denotaria assim, né? Quando você pensa em uma função de duas variáveis, né? Mn tendendo a infinito, infinito, né? Seria uma coisa desse tipo assim, né? Mas é só uma outra notação aqui. Mas de forma geral é isso, né? Essa aqui seria a nossa soma de Riemann para uma função de duas variáveis, né? E o que ela está representando aqui? O volume, todo esse volume aqui abaixo dessa região e acima desse retângulo. Quando você soma todos esses volumes aqui, desses paralelepípedos, e manda esse Mn para infinito, você está particionando esse retângulo aqui em uma quantidade cada vez maior de subretângulozinhos, né? E aí, o erro cometido aqui ao tomar essa aproximação aqui é cada vez menor, então você está indo justamente para o volume abaixo dessa região, né? Então, isso seria essa parte mais teórica dessa definição. A gente pode fazer a mesma definição para uma função de três variáveis, aí não teria essa interpretação de volume, né? Mas a ideia é a mesma. Agora você está com a função definida, por exemplo, em um paralelepípedo, né? Sei lá, um cubo, por exemplo, né? Uma caixa, e ela está definida numa caixa. Então, deixa eu até fazer aqui, né? Vou fazer sem esse apelo geométrico, né? Agora você está com a F aqui definida de R contido em R3 em R, certo? E esse R seu aqui é uma coisa assim, ó. AB vezes CD vezes EF. Apareceu F de novo aqui, né? Deixa eu colocar outra letra. Vou colocar assim, SR, só para não confundir com o F aqui de cima, né? Então você tem um cubo, tipo, não é um cubo, não é um paralelepípedo aqui, né? Regular, né? Aí o que você tem que fazer aqui se você quer definir agora essa integral aqui, ó, integral tripla agora, né? Você quer integrar uma região que tem três dimensões, né? Da f de x, y, z aqui, né? E agora você vai precisar de um elemento de volume e não mais de um elemento de área, né? Você vai integrar sobre cubinhos, digamos assim, né? A ideia é a mesma. Você vai pegar o limite, o limite, agora você vai precisar aqui de três variáveis, né? M indo para infinito, N indo para infinito, e aí me ajudem aí com outra letra, sei lá, K indo para infinito, né?
de uma somatória de I igual a 1 até M, outra somatória de J igual a 1 até N, e mais uma somatória de indo até K de, sei lá, T igual a 1 até K. Né? E aí, qual que vai ser o seu... você vai pegar a F aqui, aplicado num XI asterisco, YI asterisco, ZI asterisco, vezes um elemento de volume aqui, um elemento de volume não, né? O volume de uma caixinha dessas aqui, delta V. E quem que é o delta V? Esse delta V aqui vai ser uma coisa do tipo delta X, delta Y, delta Z, né? Onde, sei lá, o seu delta X vai ser sempre igual o tamanho desse intervalo AB aqui dividido por M, né? Então vai ser B menos A dividido por M. O delta Y vai ser aqui o tamanho desse intervalo, que é o CD, dividido por N, subpartições aqui, né? Então, é D menos C dividido por N. O delta Z vai ser igual a esse outro intervalo, que é R menos S, dividido por K. Né? Então, você está pegando partições iguais também aqui. Né? Poderia ser diferente, isso aqui não é obrigatório não, e tem toda uma teoria, né? Aí por trás de como que você vai fazer essas partições e tudo mais, eu não quero entrar no mérito disso. Eu estou supondo que a minha função se comporta bem e eu posso fixar o tamanho dessa partição aqui. O importante é que eu refine ela cada vez mais, ou seja, mande eu mando esse MNK para infinito, quer dizer, eu estou tornando esse negócio cada vez mais próximo de zero, né? Porque o tamanho do intervalo AB aqui, por exemplo, é fixado, né? E eu estou mandando M para infinito, então estou mandando esse delta X para zero. Ou seja, eu estou mandando esses volumezinhos aqui todos para zero. Né? E aí eu multiplico esse volume, é como se eu tivesse... Aqui não dá para interpretar mais daquele jeito. Né? Que lá eu pensava, eu multiplicava uma área por uma altura, então eu estava interpretando como um volume. Agora eu estou multiplicando um volume por uma altura, né? Digamos, por mais uma dimensão aqui. Mas a ideia é que você some todos esses produtos aqui, né, com esses delta V's aqui indo para zero, quando esse M, N, N vão para infinito. Né? Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Sim, claro, esse XI asterisco, YI asterisco e ZI asterisco, eles vão estar onde? Cada um desses vai estar dentro de um sub cubo aí, subparalelepípedo, sei lá, IJK. Ah, aqui eu escrevi errado, né? É IJK aqui, desculpa. Né? Então vai estar dentro do RIJK, que é nada mais, nada menos. Deixa eu escrever quem é esse RIJK aqui embaixo, né? Esse RIJK é igual a um XI menos 1, vírgula, XI, né? Produto cartesiano com YI menos 1, YJ, né? Menos 1, YJ, né? Produto cartesiano com ZJ menos 1, ZK menos 1, desculpa, ZK. Então, são os meus retângulozinhos que estão indo para volume zero, né? E esse ΔV na prática, a gente sabe que esse ΔV aqui, na verdade, nada mais é do que o volume do RIJK para todo I, J e K, né? Porque eu estou pegando as partições todas iguais. E aí, pessoal, vocês querem... É IJT, alguém falou? Será que eu escrevi errado aqui? Deixa eu ver. Ah, tem razão. O K aqui é o número de partições, né? E eu estou colocando o T variando de 1 até K. Então tá tudo errado que eu escrevi aqui, deixa eu corrigir. Então aqui é IJT, obrigado aí pela correção, Alexandre. Né? Aqui é o retângulo correto, é chamar ele de IJT também. Né? Eu coloquei tanta letrinha aqui que eu mesmo me confundi no fim das contas. E aqui também é T, né? É para cada T aqui. E T menos 1, T
né? E aqui é RIJT. Perfeito, é isso mesmo, tem razão. Beleza? Então, agora sim, né? Agora tá tudo certo. Isso mesmo. Então, essa é a ideia, né? A integral tripla é análogo, né? A ideia de integral dupla, né? Já fazendo uma aplicação, né? A gente nem sabe fazer conta com isso ainda, mas eu já vou fazer uma aplicação aqui, né? Se você pensa nessa integral aqui, com essa função f aqui, como sendo sempre 1, sempre igual a 1, o que você está fazendo? Você está somando só os volumes, então aqui vai ser sempre igual a 1, né? Independentemente de quem é o xi, xj e zt asterisco, né? Que é t também. Vai ser sempre igual a 1, você está somando o quê? Só os volumes desses domínios, né? Então é um jeito de você calcular volume de certas regiões, integrar sobre a região a função 1, né? Então você tem uma região R qualquer aqui no caso a gente só está falando de retângulo por enquanto, mas eu vou generalizar essa ideia para uma região qualquer e a gente vai poder interpretar isso aqui como sendo o volume dessa região. Aqui não faz muito sentido, né? Porque como a região R é retangular, o volume dessa região, evidentemente, vai ser só multiplicar o comprimento de cada um desses intervalos. Faz sentido eu resolver isso usando integral, né? Perde completamente o sentido, né? Mas é um jeito de perceber o que você está fazendo, né? Você está somando vários voluminhos, e aí a soma de todos esses voluminhos vai dar o volume do todo, né? Digamos assim. É claro, aqui já dá até para intuir, né? Que se você quer falar de integrais definidas, digamos, no intervalo AB, no intervalo CD, no intervalo RS aqui, de uma função 1 dv aqui, é de se esperar que o resultado disso seja o quê? A menos B vezes D, não, é B menos A, né? B menos A, D menos C, né? Vezes S menos R. Isso aqui eu estou escrevendo uma coisa óbvia, né? Se eu acabei de falar para vocês que a interpretação disso é que isso é um volume, né? Quando você pega a função f igual a 1, então é de se esperar que isso dê o volume do retângulo, porque isso aqui é um integral sobre um retângulo, né? E o volume do retângulo é esse, né? Mas veja que está meio que se comportando parecido com o que a gente estava acostumado lá no cálculo 1, né? Você poderia reescrever isso aqui como sendo AB, CD, RS1, como aqui esse ΔV é uma coisa do tipo ΔX, ΔY, ΔZ, no limite você poderia representar isso como sendo delta, aqui essa última que é o Z, né? ΔZ, eu vou colocar na ordem aqui só para por uma questão de notação mesmo, né? CDRS, né? Então seria DZ, DY, DX aqui, nessa sequência. E quando você olha especificamente só para esse pedaço, ó, aí é de se esperar que essa integral aqui seja S menos R, né? Que é o que está aparecendo aqui. E quando você olha só para esse aqui, ó, esses dois aqui, é de esperar que dê, digamos, B menos A, né? Então, a gente já vê que existe uma relação aqui, né, entre o que a gente já sabe lá de como calcular integrais de funções reais com integrais múltiplas aqui, que é o que eu quero deixar mais claro, né? Eu vou fazer isso daqui para frente com vocês, né? Deixa eu ver se vale a pena comentar mais alguma coisa agora. Tem a partir do teorema do valor médio que eu já vou falar com vocês também nessa parte do curso, mas eu não sei se vale a pena a gente falar aqui agora. Eu vou até a parte do teorema do valor médio. Bom, por enquanto eu queria ficar aqui e ver se vocês têm alguma dúvida até esse ponto, e aí de repente a gente entra em mais algum detalhe depois. Então essa parte mais teórica eu vou encerrar aqui a gravação, e aí depois a gente, se for o caso, a gente entra em mais detalhes nessa parte do teorema do valor médio daqui a pouco, tá? Vou encerrar aqui e vocês podem ficar à vontade para perguntar agora.